Então, como você trabalha os seus pacientes com... Eu acho até legal um slogan assim, né? Foco no resultado. Como é que você trabalha isso com eles? Como é que é essa proposta que você faz? Os pacotes, acho isso muito legal. Eu sempre... Primeira coisa eu falo que tem que ser um trabalho de médio prazo. Né? Não adianta a gente pensar... Você até melhora em um mês. Você consegue dar uma boa melhorada, diminuir um pouco a água, melhorar um pouco o aspecto. Mas assim, o emagrecimento... Vamos de emagrecimento, né? Vamos focar em emagrecimento. Que é o que a maioria das pessoas procuram. Você focar no emagrecimento consistente, algo que você vai de fato perder e você entender a nova composição corporal, você de fato, de verdade, perder essa gordura, precisa de mais tempo. Então eu sempre falo para os pacientes, essa época do ano, agora já melhorou, agora a pessoa já desistiu, né? Agora, esse dezembro é só os meus pacientes de acompanhamento mesmo. Os novos, geralmente, Já desistiu, Deixa pra 2023. Já entreguei pra Cristo, exato, vambora. Exato. E aí eu sempre falo que oxidar gordura é difícil, né? É a nossa maior fonte de energia, o nosso corpo ele se protege disso. Então você precisa criar um hábito. Eu acho que é tudo reflexo do que você faz. Então eu não vendo sonho também. Eu não falo assim pro paciente, olha, você vai perder tudo que você engordou em 20 anos, você vai perder aqui em um mês. Mas eu falo assim, olha, eu te garanto que se você tiver uma boa consistência aqui na atividade física, na dieta, você fizer os exames de sangue, a gente entender como é que tá a sua parte metabólica toda, avaliar, ver se não tem algum problema para ser corrigido, que aí eu encaminho para alguns médicos, né, que parte hormonal, parte assim, não cabe ao nutricionista, mas eu sempre encaminho e soluciono o problema junto com... É sempre um trabalho multidisciplinar, né, aqui, entre o nutricionista, o médico e o educador físico. Então, se o paciente quer, eu quase sempre, sim, 95% das vezes consigo achar o problema e dar a solução. Só que eu entendo também que é difícil, não é uma coisa simples. Eu não sou nutricionista, eu nunca brigo com meus pacientes. Não faz o meu perfil de chegar aqui, Fernanda vai lá no consultório, aí volta depois de um mês e meio, né, aí volta pior. De ser o malvadão. Eu não vou brigar assim, e aí, pô, o que você tá fazendo? Mas adianta brigar? Acho que não. Tem né? gente que briga, Tem muita gente que briga, né? Vic. Tem muito paciente que volta e fala com o nutricionista que às vezes sai chorando. Caramba. As pessoas, porque elas viram a chave que a culpa é delas, entendeu? Então quando a pessoa acha que a culpa é dela, por exemplo, eu tenho a tranquilidade de saber que eu faço o melhor para meus pacientes. Então, se o meu paciente ele não conseguiu ter um resultado, a gente vai entender o que foi. Pode ter sido uma estratégia que não deu certo, eu não vou dizer que nunca aconteceu, já aconteceu, mas com o tempo isso vai ficando mais difícil, né? Muita gente passando, experiência. Então, o paciente ele sabe que provavelmente foi ele que não conseguiu aderir. E tá tudo bem, cara. A vida é cheia de... E você mostra através da conversa, sem precisar brigar, né? Cara, a vida é cheia de coisa. Eu não sei. Sim. Eu vejo o Fernando, digamos, no caso do Fernando. Eu vejo ela cada mês, eu não sei da vida dela. Não sei se os filhos dela estão bem na escola. Não sei se o marido dela tem uma relação boa com ela. Não sei como é que é a parte emocional. Então, a minha função aqui é confortar e tentar falar, não desiste. Não desiste, vamos tentar. É mais motivacional do que bacana, viu? a parte corretiva, porque né? quando você entende, você começa a prestar atenção na sua alimentação, isso aconteceu hoje, até isso acontece sempre. A paciente, ela pô, Dani, fiz nada, foi ruim. Só que é uma paciente que eu já acompanho há um tempo, uns 6 meses, então ela já tem uma noção de quantidades, ela já tá mais educada. Então mesmo ela solta, saindo, com fraternização, bebendo mais, ela tem moderação nas coisas que ela faz e ela não piora tanto. Então a paciente, ela jurava que ela estava péssima, e aí quando a gente fez a avaliação física, ela ganhou ali 0,3% de gordura, então piorou assim, mas muito discreto. Por quê? Sim. Porque ela já presta atenção no que ela faz, diferente da pessoa que não tem nenhum acompanhamento, que ela tem mais excessos, né? Então, isso é importante. Então no meu trabalho sempre é médio prazo, e eu entendo que é difícil. A pessoa, ainda mais quando a pessoa chega num certo ponto, o ambiente fica tão obesogênico, tão lipogênico, né, de criação de gordura, que ela precisa de talvez uma disciplina maior nos primeiros meses, né? Em alguns casos, a maioria das pessoas vai numa boa, mas alguns casos assim, por exemplo, de obesidade nível 1, 2, a pessoa ela precisa de uma dedicação um pouco maior, por isso que é tão difícil você emagrecer um obeso, é muito difícil, não é simples, não é frescura. Eu discordo quando dizem também que açúcar vicia. Conhece alguém que vendeu uma casa pra comprar açúcar? Não é. Pô. Adorei essa. Não vicia. Muito bom. O cérebro, a parte de cocaína. Gente, é uma comparação tão assimétrica. Então, a gente come porque é bom, né? Tem a parte hedônica. É o prazer, né? A gente tem também parte endógena, né? Às vezes, resposta insulinêmica, que fica bagunçada com
com açúcar, né? Mas, cara, isso aí não justifica. Então, a gente trabalhando a saciedade do paciente, os pacientes, a maioria deles, eles ficam impressionados que eles comem mais, muitas vezes, né? As pessoas, elas acham que o processo de emagrecimento é algo linear para baixo. Vou comer menos. Isso não funciona. A gente precisa estabilizar, a gente precisa, na estratégia, no acompanhamento, fazer esses ajustes para o paciente ir sempre melhorando com tranquilidade, com saciedade. Eu sempre falo com o paciente que tem que estar saciado. Senão, ele não aguenta muito tempo. Você é atleta, né? Às vezes o outro atleta sofre, mas ele escolhe sofrer. Ele tá ali pra isso, né? Então, isso é interessante. Então, eu arrisco dizer que é a única forma as pessoas de você conseguir um emagrecimento de verdade, consistente, né? A gente criar uma constância e não pensar só em restringir, passar fome. Ninguém aguenta passar fome muito tempo. Nem atleta. E nem é a ideia, né, eu acho. Não é a ideia. Não é a ideia. Então, esse talvez seja um dos meus diferenciais de atendimento, né? Legal. A gente tem vários assuntos para abordar, mas já que você levou um pouco para a parte dos hábitos aí, trouxe um pouco dos seus pacientes, enfim, eu considero, por exemplo, a nutrição, a parte de dieta, né, treinos e etc., uma parte que você precisa ser muito consistente para obter resultado, né? Até porque, se você vai na academia, sei lá, um dia, você chega em casa, se olha no espelho e você não vai ver resultado. No máximo, você vai começar a ficar dolorido, vai ganhar dor e, o teu cérebro vai querer o quê? Bicho, eu não vou voltar pra academia porque eu saí de lá e tô doendo, né? Tô dolorido. Então, assim, envolve muita consistência. A parte, eu acho que da dieta também, né? Levando um pouco pra esse âmbito de performance, assim, né? Até pra entender um pouco e falar um pouco sobre alta performance também, né? Já que você é um cara que, acompanhei mais de 3.000 pacientes, né? Eu não sei nem como que você faz isso. Se você tem equipe para